Olá, pessoal. Bem-vindos aos Seminários Aleatórios. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias são números aleatórios, né, como o nome sugere. Intuitivamente, uma variável aleatória vai ser um número real que a gente associa ao resultado do experimento. Um dos pré-requisitos para a gente definir variável aleatória, para a gente conseguir trabalhar bem com elas, é saber trabalhar com pré-imagem de funções. Porque, basicamente, as probabilidades que a gente vai calcular em pré-imagem das variáveis aleatórias flueja nos valores em que as variáveis aleatórias dão um certo número. Então, vamos começar com a definição de pré-imagem, que é uma coisa clássica do curso de Introdução à Lógica, e vamos repetir aqui por completude para fortalecer a memória também. Pega x indo de um espaço em outro, de um conjunto ômega no conjunto lambda, uma função, e pega c, um subconjunto de lambda. Então, a pré-imagem do C pela função x, o que é a pré-imagem de um conjunto, Daniel? Qual é a pré-imagem de C? Vai ser o x pertencente ao ômega, que é o conjunto de saída. Vou usar o omegazinho, só por consistência de notação. Os omegazinhos pertencem ao omegazão, tá esquerdo. Ao x do ômega pertence a C. C está contido em lambda. Lambda, tá. Show, certo. Bom, x a menos 1 de C é justamente os carinhas que estão no ômega e que a imagem deles cai nesse conjunto C. Pronto, então isso daqui é a definição que a gente vai ficar usando sempre. É a definição que vai nos ajudar a fazer contas com variáveis aleatórias. Um exemplo de cálculo de pré-imagem é pega a função da reta na reta, que pega um cara da reta, um ômega, e leva em ômega quadrado. A função quadrática, clássica. Quem é a pré-imagem do intervalo 0, 2? Quem é x a menos 1 de 0, 2? Bom, a gente quer que o ômega 2 pertença ao intervalo 0,2. Uhum. Já os ômegas faz isso. Então, você bota ômega 2 entre 0 e 2 e resolve essa inequação, né? Certo. Como é que eu escrevo isso? 0 menor do que ômega 2, menor do que 2. Pronto, a gente quer resolver isso aí. Uhum. E aí, resolver isso aí é o mesmo que o ômega pertencer ao menos raiz de 2 até o 0. Certo. União com 0 raiz de 2. Bom, o cara está nesse intervalo, repetindo o que o Cícero falou, implica que o quadrado dele está entre 0 e 2, e resolvendo a inequação, nós conseguimos chegar que as soluções vão de menos raiz de 2 a 0, ou de 0 a raiz de 2. Nesse caso, a solução final é essa aqui. Conjunto. Bom, agora a gente vai ter uma proposição que diz que a pré-imagem é bem comportada com respeito a operações de conjuntos. As operações de conjuntos, união, interseção, complementar e continência, né? São as coisas que a gente relaciona com conjuntos. Então, vamos ver que, basicamente, pré-imagem de conjunto obedece às mesmas regras que o conjunto dos quais nós estamos pegando a pré-imagem. Propriedades são: a pré-imagem da união é igual à união das pré-imagens, o mesmo para interseção, o mesmo para complementar. Vou falar por extenso, né? A pré-imagem da interseção é a interseção das pré-imagens, a pré-imagem do complementar é o complementar da pré-imagem, e se A está contido em B, pré-imagem de A está contida em pré-imagem de B. Rebeca, como é que a gente prova que a pré-imagem da união é a união das pré-imagens? Pega um cara que está na pré-imagem da união, mostra que ele está na união das pré-imagens e vice-versa. Se x pertence à pré-imagem da união, então x de xzinho. Eu vou fazer o seguinte, Rebeca, eu vou trocar isso aqui por ômega e você pode chamar de W se você quiser. X de ômegazinho pertence à união B. Que x de ômegazinho pertence a A ou x de ômega pertence a B. Isso implica que ômegazinho pertence à pré-imagem de A ou ômegazinho pertence à pré-imagem de B. Pronto, então o ômegazinho pertence à união
das pré-imagens. Acho que a gente pode botar somente se aí, né? Ou não? Vamos lá. Se pertence. Beleza, vamos verificar, né? Se pertence a. Se isso aqui acontece? Sim, né? Uhum. Se X pertence. Se ele, isso aqui é um essencialmente C. Aqui, um essencialmente C. Então tá. Bom, tá aprovado os dois lados, assim. Como é que faz o item C, Daniel? X a menos um de A complementar é igual a X. Ok. A X a menos um de A complementar. Pega o cara no, na inversa do complementar. Pré-imagem, tá? A gente chama de pré-imagem porque a função não precisa ser invertível para fazer isso. Aí isso quer dizer que x de ômega pertence a A. X ômega pertence a complementar, no caso, Certo? que implica que X de ômega, não pertence a A. O ômega não está na pré-imagem de A. Sim, sim. Ah, se ômega não está na pré-imagem de A, então ele está na pré-imagem do complementar. Ah, entendi agora. De novo. Se Se não ele está não na está na pré-imagem de A, pré-imagem, então ele está na complementar da pré-imagem de A. Entendi. certo. Ah, Bom, aí a pergunta agora é, você concorda que vale, que se ele não tiver no, se ele tiver em complementar, é porque ele não está no conjunto também. Se ele não está no conjunto, se o ômega não pertence a essa pré-imagem, então quer dizer que a imagem dele não está dentro do conjunto A. Então vale essa volta também. Se o x de ômega não está no A, quer dizer que ele tem que estar no complementar. Então vale essa volta também. E se ele está no complementar, então pela definição de pré-imagem, isso aqui vale essa volta também. Pronto, então fizemos o item A e o item C. O item B e o item D são exercícios. Agora, nós vamos estabelecer uma notação, que é a seguinte: o conjunto x igual a A é o conjunto dos caras cuja imagem dá igual a A. Nós vamos definir o conjunto x igual a A como o conjunto dos ômegas pertencente a ômegazão, tais que x de ômega é igual a A. Em termos de pré-imagem, Rebeca, como é que a gente escreve esse conjunto? X a menos 1 do conjunto unitário A. Ok. Outras notações análogas é o conjunto x menor ou igual a A. Por exemplo, x menor ou igual a A. Cícero, quem você acha que é o conjunto x menor ou igual a A? Os ômegas em ômegazão, tal que x de ômega é menor ou igual a A. Daniel, quem você acha que é esse conjunto na linguagem de pré-imagem? x é menos 1 do conjunto menos infinito até A. Entendo lá. Beleza. Ok, então, por isso que a gente pode escrever diretamente também, né? Que o x igual a A é a pré-imagem do A, x menor ou igual a A é a pré-imagem do menos infinito A. Bom, você pode trocar isso aqui por outros sinais, tá? Tipo, você poderia trocar isso por x maior, x diferente, é tudo análogo. Ok, de exercícios fica para vocês verificar os itens que faltam daquela proposição e uma propriedade de que a pré-imagem respeita a composição e pedimos também aqui para você calcular a pré-imagem, todos os caras que podem ser pré-imagem de uma função indicadora. Uma função indicadora, que ainda não tinha sido definido no curso, provavelmente, é uma função que diz se um elemento está no conjunto. Ou seja, a indicadora de E dá 1 se o x está no conjunto E. A indicadora de E dá 0 se o x não está no conjunto. Ou seja, dá 1 se somente se ele está no conjunto, dá 0 se somente se ele não está. Outro exercício é verificar que a pré-imagem do
do complementar do menor ou igual é o cara que é maior. É bem intuitivo isso, né? É relativamente fácil provar isso, desde que você esteja confortável com as definições. E um exercício interessante e importante para quem for seguir a área de análise em algum momento da vida é verificar que o conjunto x maior que zero, ele pode ser escrito como uma união de conjuntos onde o x é positivo. Isso aqui, união enumerável, ainda mais. Isso aqui é importante porque, às vezes, você quer mostrar que alguma coisa, que esse conjunto tem medida zero, no contexto de teoria da medida, e você faz mostrando que cada um desses aqui tem medida zero. Serve para várias coisas em medida. Agora sim, nós vamos fazer o que nós iríamos fazer, que é definir uma variável aleatória. Uma variável aleatória é uma função que o domínio é um espaço de probabilidade e o contradomínio é um número real. Quando você tem uma função que sai de um espaço de probabilidade e cai em alguma coisa, você diz que ela é aquela coisa aleatória. Nesse caso, a gente sai do espaço de probabilidade e cai numa variável real. Então, é uma variável aleatória. Se ela caísse no Rn, a gente diria que é um vetor aleatório. Se ela caísse no espaço das bananas, a gente diria que ela é uma banana aleatória. É basicamente isso. Só isso, né? Uma função de um espaço de probabilidade na reta. Num contexto mais geral, a gente considera uma função mensurável. Nesse caso, no caso de função mensurável, a gente vai trocar esse espaço das partes por uma sigma-álgebra, e a gente vai considerar uma sigma-álgebra específica da reta, que é a sigma-álgebra de Borel. Se você não tem familiaridade com sigma-álgebra, se o seu único contato com sigma-álgebra foi nossa primeira aula, ou melhor, nossa última aula, na verdade, foi nas nossas aulas, tudo bem, é só pensar como sendo apenas uma função desse conjunto, desse espaço de probabilidade para a reta. Uma coisa é, quando a gente tiver um contexto de espaço de probabilidade bem determinado, bem específico, a gente vai esquecer essa parte das partes, esse conjunto das partes, e vai deixar omissa a probabilidade. E vai tratar com ela, mesmo sem escrever na anotação. Agora vamos formalizar lançamento de moeda via variáveis aleatórias agora, com contagens de lançamentos de moeda via variáveis aleatórias. Vamos olhar esse espaço de probabilidade que a gente viu com cara e coroa. O C vai representar a cara, o K vai representar a coroa. E vamos definir aquela probabilidade no conjunto das partes que é determinada pelos unitários cara e coroa. Bota meio em cada um. Daniel, você lembra que nós vimos um teorema que dizia que se você quiser determinar uma probabilidade discreta, basta determinar ela nos unitários? É isso que a gente está usando aqui, tá? A gente quer definir uma probabilidade, a gente teria que definir todos os subconjuntos. Mas como é uma probabilidade discreta, a gente pode usar aquele teorema e determinar ela via os unitários. Então, vamos definir a variável aleatória que vai dar zero se o resultado for cara e vai dar 1 se o resultado for coroa. O que é que falta para a gente definir, para a gente concluir que isso aqui é x é uma variável aleatória, segundo a nossa definição? Não tá certo já, não? Tá faltando alguma coisa ainda? Não falta. A resposta é Então. nada. Bom, de fato, já temos uma variável aleatória. Não faltava nada. Então, esse é o primeiro exemplo que nós teremos de variável aleatória. Esse exemplo modela o lançamento, a quantidade de coroas que saiu no lançamento, tá? Você está contando se saiu cara da 0, saiu coroa da 1. Vamos agora olhar um exemplo em que nós temos 3 lançamentos consecutivos de moeda. Cícero, quantos elementos tem nesse conjunto? 8. 8. Beleza. Se a gente quisesse definir, Cícero, a mesma contagem de coroas, quanto daria aqui o x de CCC? C é cara, né? C é cara. Então daria 0 aí. Show. Dá 0. E por que isso aqui dá 2, Rebeca? Para cada coroa, x vai dar 1. Aí a gente tem 2 coroas. Aí dá 2. Certo. A gente está definindo em cada vetor o valor da variável. E a gente vai definir desse jeito. Olha a quantidade de cast que tem dentro do vetor. Pronto. Aqui
veja que a definição da variável aleatória, ela não depende do, da parte probabilística. Ela só depende do espaço amostral. A gente não precisa saber quem é a sigma álgebra, a gente não precisa saber quem é a probabilidade para definir a variável aleatória. A gente só precisa do espaço amostral, só do domínio. Aí você pode se perguntar, ou me perguntar, ou nem perguntar, por que é que a gente coloca probabilidade? É porque a gente vai ficar interessado depois em calcular a probabilidade de acontecer certas coisas com a variável aleatória. Aí, para isso, a gente tem que começar dentro de um espaço de probabilidade. Agora, eu vou dar um exemplo em que a gente vai, de fato, relacionar a variável aleatória com o espaço de probabilidade. Vamos supor que no exemplo anterior, o exemplo 6 do exemplo anterior, que a moeda seja honesta. Aqui nós não falamos de probabilidade, de nada. Mas a gente vai colocar a probabilidade como sendo a da moeda honesta, que seria representada por cada carinha ter chance em um oitavo. Aí eu te pergunto qual é a probabilidade de x ser igual a 1. Talvanes, me diz primeiro quem é o conjunto x igual a 1. Fazer que é vetores que aparece ao menos um K. Somente um K. Certo? Isso. Quem são os vetores que aparecem somente um K? KCC, o CKC e CCK. Beleza. E qual é a probabilidade? Lembrando que a gente está trabalhando com moeda honesta. Qual é a probabilidade desse evento? 3 oitavos, porque cada um tem probabilidade de um oitavo, né? Certo. 3. Show. E aí a probabilidade vai ser 3 oitavos, pelo que você falou. Agora, viu que agora a gente tem uma probabilidade envolvida, né? No exemplo anterior, não falamos nada sobre probabilidade. Para definir a variável, não precisávamos de probabilidade. Mas aí, se você quiser informações aleatórias sobre a variável, tipo, qual é a probabilidade da variável ser 1, você precisa de uma probabilidade. É meio natural, né? Que para você calcular uma probabilidade, você precisa de uma probabilidade. Se eu te pergunto quem é o conjunto x igual a 7 e y igual a 14. A vírgula, ela representa um i, e o i, como a gente sabe de teoria de conjunto, é a interseção. Então, isso aqui é igual a x, é o conjunto x igual a 7, interseção, conjunto y igual a 14. Cícero, antes de seguir, quero que tu me diga aí o que é uma variável aleatória de Bernoulli. Uma variável é Bernoulli de parâmetro P, Certo? x, a probabilidade de x igual a 0 é 1 menos P, e a probabilidade de x igual a 1 é P. Ok. Beleza. Então, pega qualquer variável aleatória. Pega qualquer variável aleatória. Se você verificar que a probabilidade dessa variável ser igual a zero dá 1 menos P, e a probabilidade da variável ser igual a 1 dá P, a gente diz que ela é Bernoulli. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de uma variável de Bernoulli ser 2021? Ficou mais difícil agora, que aumentou. 0. Por quê? Porque a probabilidade de x, porque a variável de Bernoulli só vai assumir um valor diferente de 0 se ela for 0 ou 1. Por quê? A gente vê que a soma dessas duas probabilidades já vai dar 1. Então, Ok. para x igual a outro valor, a probabilidade não vai poder ser maior do que 0. Certo. Porque se você somar a probabilidade dela dar zero com a probabilidade dela dar 1, essa soma aqui vai ser igual a 1. Então, se x é igual a 2020, fazer mais fácil, porque eu não sei nem fazer as contas como é difícil. Se ômega pertence a esse conjunto, então, na verdade, esse conjunto aqui, o conjunto que o x é igual a 2018,
ele tem que estar contido no complementar de x igual a zero ou x igual a 1. Ele tem que estar nesse complementar. Porque se ele deu 2018, ele com certeza não deu zero e ele com certeza não deu 1. Só que esse conjunto aqui dentro tem probabilidade, eles são disjuntos, né? E a probabilidade vai ser a soma. Então, a probabilidade dele é 1. Se isso aqui está no conjunto complementar de um conjunto de probabilidade 1, isso tem que ter probabilidade 0. Bom, a gente definiu a variável de Bernoulli dependendo apenas da imagem, né? Aqui depende só do 0 e do 1. É a probabilidade do x igual a 0, a probabilidade do x igual a 1. Não falamos nada sobre o domínio. Então, basicamente, a gente consegue definir variável de Bernoulli em domínios bem diversos. E agora eu vou dar 3 exemplos de variáveis que são de Bernoulli. Cada uma delas vai estar definida em um espaço de probabilidade diferente, muito diferente, na real. Vou dar 3 exemplos com parâmetro meio, tá? Primeiro, olha para a variável que sai do espaço de cara e coroa, de um lançamento de cara e coroa, que a probabilidade do C seja igual à probabilidade do K, que seja igual a meio. Então, a probabilidade de x igual a zero é a... Ah, tá. E vamos definir a variável como sendo zero na cara e 1 na coroa. Aí eu pergunto, Tíchero, quanto vai... O que... Me diz como calcular essa probabilidade aqui. Isso aqui é a probabilidade de quê? Como é mesmo lá o negócio? Eu já esqueci. A x na cara dá 0 e a x na coroa dá 1. Bom, a probabilidade de dar cara, né? Me diz aí como é escrever isso. A probabilidade do conjunto cara, conjunto C. Que é igual a quanto? Meio. E a probabilidade de x igual a 1? É a probabilidade do conjunto K. Também é meio. Então, provamos que a probabilidade do x ser 0 é meio, a probabilidade do x ser 1 é meio. Desse modo, se você pega P igual a meio, né? Que vai ser 1 menos P, na verdade. Você pega P igual a meio, você tem uma Bernoulli de parâmetro P. Ou seja, um Bernoulli de parâmetro meio. Agora, teacher, nem fuja, teacher. Porque eu vou te dar outro exemplo aqui. Esse exemplo representa o lançamento de dados. Pega variáveis, um espaço amostral que vai de 1 a 6, como lançamento de dados, e cada carinha vai ter probabilidade 1/6 de ocorrer. Aí eu te convido a definir uma variável aleatória, x2, que pega os números de 1 a 3 e manda no 0, e pega os números de 4 a 6 e manda no 1. Aí eu te convido a me explicar como é que a gente calcula a probabilidade do x ser igual a 0 primeiro. Isso aqui é o quê? Pronto. Isso é a probabilidade desse conjunto 1, 2, 3. Que é a soma das probabilidades de cada conjuntozinho unitário, que dá 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que dá 3/6 e dá 1/2. Beleza. E a probabilidade de x igual a 1? É a probabilidade do conjunto 4, 5, 6, que é a mesma coisa, 1/6 mais 1/6 mais 1/6, 3/6 igual a 1/2. Novamente, Cícero nos provou que a probabilidade de x igual a 0 é meio, a probabilidade de x igual a 1 é meio. Então, essa variável também é uma Bernoulli de parâmetro p igual a meio. Que igual a p, que igual a 1 menos p. Vamos definir agora
a variável aleatória. Vamos definir o espaço de probabilidade, que o domínio são os naturais. Para cada n natural, a gente coloca probabilidade 1 por 2 elevado a n, e nós definimos uma variável aleatória que no 1 ela manda para o zero, e que nos caras diferentes de 1, aqui está errado, tá? Que era para ser maior ou igual a 2, ou maior que 1. Nos caras diferentes de 1, ela manda em 1. Então, primeira pergunta. Quem é a probabilidade do x igual a zero? Quem é o evento x igual a zero? É um meio, no caso. Bom, a pergunta é qual é o conjunto, por enquanto. Um. Beleza. Então, isso aqui vai ser a probabilidade do conjunto que só tem um. E quanto vale a probabilidade do conjunto que só tem um? Dá um meio. Por quê? Dá um meio porque faz n igual a 1. Exatamente. Dá 1 elevado a 2 elevado a... Eita, a 1 sobre 2 elevado a 1, né? Que é Um meio. meio. E quem é a probabilidade de x igual a 1? Bom, eu vou só reafirmar uma coisa que eu tinha dito, é que aqui era para ser maior ou igual a 2, tá? É um erro de digitação. Então, quem é esse evento aqui? Quem é esse evento? Isso aqui vai dar a probabilidade de... Vai ser 2, 3, 4, reticências. E quanto dá essa probabilidade? Vai dar 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16. Reticências, mais etc. Vai ser igual a meio. Vai ser igual a meio. Isso aqui é a série 1 sobre 2 da n, igual a 2 até infinito. Que se você fizer a conta aí com PG ou com série, sei lá, com técnica que você gosta de usar, dá meio. Então, verificamos que a probabilidade de 0 é meio, a probabilidade do 1 é meio. Você pega P igual a meio, você tem uma Bernoulli de parâmetro meio. Beleza, então verificamos 3 variáveis aleatórias, as 3 têm domínios diferentes, as probabilidades não têm nada a ver uma com a outra, mas as 3 são variáveis aleatórias de Bernoulli. Próximo passo, vamos definir que uma variável... Vamos definir o que é a distribuição de uma variável aleatória. O que é a distribuição de uma variável aleatória, Rebeca? É a probabilidade do x pertencer ao conjunto. Mais especificamente, é o seguinte, a gente vai definir uma probabilidade nova. Essa probabilidade é definida no conjunto dos reais. A gente escreve Px de A como sendo igual à probabilidade do x pertencer a A. Veja que esse A é um subconjunto da reta. Beleza? Então, você está dando uma probabilidade nos reais. Desse lado, esse conjunto aqui, ele é um subconjunto de ômega. Então, você converte uma probabilidade unida com a probabilidade, uma variável aleatória, pega uma probabilidade mais uma variável aleatória e você define uma distribuição, uma probabilidade na reta. Pega x e pega uma probabilidade e leva em uma distribuição. Distribuição é um nome que vai aparecer várias vezes no nosso curso, porque a gente tem distribuição em si e a função de distribuição, que é outra coisa, que é muito parecida com a distribuição em si. E aí, a Px ela é definida como a probabilidade de x estar no conjunto que você está calculando. Exemplo. Ah, tá. O exemplo anterior mostrou 3 funções que têm a mesma distribuição.
três variáveis aleatórias que possuem a mesma distribuição, porque a probabilidade dela dar zero era meio, a probabilidade de dar um era meio, e a probabilidade de dar qualquer outra coisa era zero. Então, esse exemplo é uma citação a outros exemplos. Quando duas variáveis são igualmente distribuídas, a gente vai dizer que elas são igualmente distribuídas e escrever esse tio aqui para dizer que elas têm a mesma distribuição. Ou seja, aquelas três variáveis são igualmente distribuídas ou identicamente distribuídas. Quando chegarmos na lei dos grandes números, no teorema central do limite, a questão de ser identicamente distribuída vai ser muito importante, porque a gente vai enunciar os teoremas para funções, para variáveis aleatórias, identicamente distribuídas. Show! Conversa Cícero, né? Cícero, foi que a gente viu hoje. Primeira coisa, se não lembra da primeira coisa, diga alguma coisa. Mas recomendo que seja a primeira mesmo. Pronto, a primeira coisa a gente falou para a imagem de conjunto, né? Certo. Começamos com essas brincadeirinhas aí. Pré-imagem. E o que era pré-imagem? Para a imagem de você tem uma função do ômega em lambda, x, uma função x em ômega em lambda, você tem um c dentro contido em lambda. Aí a pré-imagem desse conjunto C era os ômegazinhos em ômegazão, tal que x de ômega pertence a C. Ok. C, D. Daniel. As propriedades da pré-imagem. A pré-imagem da união é a união das pré-imagens, a pré-imagem da interseção, a interseção das pré-imagens, a pré-imagem do complementar é o complementar das pré-imagens e acho que esse A está contido em B, então a pré-imagem de A está contida na pré-imagem de B. Talvanes, qual foi que a gente viu depois? Variável aleatória, a definição. E o que é uma variável aleatória? É uma função que sai do espaço probabilidade, ômega, parte de ômega, probabilidade e vai nos reais. Ok. Rebeca? Oi. E depois da definição de variável aleatória, que foi o que a gente viu? A gente mostrou que era um evento x é igual a A, que era basicamente a pré-imagem, porque a gente ia usar isso. Isso. Aí a gente falou sobre, acredito que a variável de Bernoulli, né? Que é uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli. Tá, uma variável de Bernoulli com parâmetro P é aquela que a probabilidade de x igual a zero é igual a 1 menos P e a probabilidade de x igual a 1 é igual a P. Cícero. Joe, o que mais? Depois, bom, nós vimos exemplos, né, um exemplo importante de que você mudou o espaço, deu 3 exemplos de coisas em espaços diferentes, em conjuntos diferentes, né, que é Bernoulli, tudo Bernoulli. Ou seja, o espaço não é muito importante não, né? Certo. Pronto. Ok. E, Daniel, Aí depois a gente adivinha? fala de distribuição. Pronto. Definir Diz aí. distribuição. Qual é a definição de distribuição? Que dada uma variável aleatória, x de ômega nos reais, podemos definir uma probabilidade P de x de A. Ok. E A
que a gente define como a probabilidade do x pertencente a A. X pertencente a A. Beleza. A gente falou do x de A e teve o x menor ou igual a A. É a pré-imagem de menos infinito até A. Isso. Ok. Rebeca, o que foi que teve depois? A gente definiu que duas variáveis têm a mesma distribuição. É x, tiozinho y. A gente fala que elas são identicamente distribuídas. Sim, e o que significa ser ricamente distribuída? Elas têm a mesma distribuição. E como é que a gente representa isso em símbolo? Lembro não. É porque não foi dito. Aí você não vai lembrar, você Ah, pode deduzir. tá. Como é que faz? Eu pensei em fazer a probabilidade de x pertencer ao conjunto. A probabilidade de x em A vai ser igual à probabilidade de y no mesmo conjunto A, E quem é A? um subconjunto da reta. Para todo A contido na reta. Contido com uma exclamação, porque A tem que estar, na verdade, A pertencer aos borelianos, tá? Mas quem não souber o que é boreliano, ignora isso e trata como contido mesmo. Pronto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E mande esse curso para todos os seus amigos que gostam de probabilidade. Eu sei que você tem vários amigos que gostam de probabilidade, então mande para todos eles, beleza? Um abraço.